Bora falar de futebol? Existe número mágico para ser campeão brasileiro? Muito se fala do número mágico para não cair, a regra dos 45 pontos. E, como toda boa regra, tem a sua exceção. Em 2009, o Coritiba não caiu, ou melhor, o Coritiba caiu batendo 45 pontos. Agora, e para título brasileiro? Nós já vimos times levantando a taça na casa dos 70 pontos, na casa dos 80 pontos, na casa dos 60 pontos e na casa dos 90 pontos. Eu vou falar um pouquinho da média de tudo isso. Mas esse número mágico vem da onde? De onde eu tirei essa ideia de número mágico para ser campeão? Esse número mágico, ele está atrelado ao vice-campeonato. E eu vou explicar para você já já. Antes, para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso, prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas, um pouco mais abrangente, falando sobre o Campeonato Brasileiro como um todo. E claro que se você está chegando agora, eu quero que você se inscreva. Clica aqui, eu quero chegar nos 100 mil inscritos logo, me dá uma moral para esse trabalho de pesquisa, produção diária que eu faço aqui, todo dia às 7 da manhã. Tem um vídeo novo com uma análise relevante envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Além disso, me ajuda a chegar em mais gente. Ó, clica no like, esse joinha que tem aqui embaixo, sabe? Esse joinha é a ferramenta para o YouTube entender que o vídeo é bom e espalhar para mais pessoas. Clica nele. Se você vê aqui o botão hype, também clica nele que vai me dar uma moral legal. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo sobre o vídeo e você debatendo também com muita gente boa que deixa seu comentário aqui embaixo. Tem muita gente inteligente. Combinado? Bora então para a pontuação mágica? Vamos lá. Para você ter uma ideia, o Campeonato Brasileiro desse ano, ele me parece, estatisticamente, que vai caminhar de maneira muito parecida para a pontuação dos campeões de 2023 e 2020. Não vai ser um campeonato que vai caminhar para a pontuação dos campeões de 21 e 22. Mas aí eu vou explicar isso já já. Antes, não custa dizer, eu trouxe aqui os números objetivos, né? Alguns na casa, melhor dizendo, dos 70 pontos, outros na casa dos 80, 70, enfim. Vamos lá. Menos de 70 pontos. Um time apenas foi campeão nessas 18 edições disputadas com 20 clubes e 38 rodadas. Foi o Flamengo de 2009. 67 pontos conquistados. Curiosamente, só um time, o Flamengo, bateu também campeão na casa dos 90 pontos, com exatos 90 em 2019, 10 anos depois. E aí vem a média. Na casa dos 70 pontos, nós encontramos o maior número de campeões. 10 clubes. Na casa dos 80 pontos, 6 clubes levantaram a taça. Então, um na casa dos 60 pontos, 10 na casa dos 70 pontos, 6 na casa dos 80 pontos, 1 na casa dos 90 pontos. Essa é a conta nesse momento. Qual pode ser considerado então um número mágico? A pontuação que jamais um time foi vice-campeão brasileiro. Esse é o número mágico que eu estou colocando aqui. Uma pontuação que, quando um time encerra na segunda colocação, melhor dizendo, deixa eu trocar aqui a forma como vamos expressar. O número mágico que eu vou trabalhar aqui é exatamente a pontuação que jamais um time alcançou sem ser campeão. Sempre que um time bateu esse número, ele foi campeão. E essa pontuação, claro, é um ponto acima daquele que alcançou a melhor pontuação como vice-campeão. Estamos falando de 2019, em que Santos e Palmeiras bateram 74 pontos como vice-campeonato. Portanto, a marca de 75 pontos é o número mágico nesse momento. Nunca uma equipe bateu 75 pontos e foi vice-campeã. Se bateu 75 pontos, todo mundo ficou lá para baixo. Todo mundo fez menos pontos. Esse é o número mágico e até porque, vale destacar, apenas 6 das 18 edições disputadas até aqui tiveram campeões com menos do que 75 pontos. Quer dizer, a cada 3 edições, 2 o campeão tem 75 pontos ou mais. Então é uma estatística bem interessante, é um número bem interessante para se atingir. Vamos lá, esse Brasileirão, ele, na verdade, está destoando
dos 3 campeonatos disputados anteriormente. 23, 22 e 21. E ele se assemelha ao campeonato de 2020, nessa altura da competição, na 25ª rodada. Vou explicar o porquê. Em 2023, no título brasileiro do Palmeiras, a equipe alcançou a segunda menor pontuação de um campeão em 18 edições. Bateu o campeão com 70 pontos, ficou à frente somente de 2009, dos 67 pontos do Flamengo. Justamente num ano em que o Palmeiras disparava para o título, tem uma queda brusca, os concorrentes vão aos trancos e barrancos chegando, e por isso a pontuação ficou tão baixa. Fechou em 67 pontos. E aí, quando a gente olha para 2023, por conta do naufrágio do segundo turno do Botafogo, o ano passado destoa da tendência que vinha acontecendo nos 2 anos anteriores. Não fosse a histórica desidratação do Botafogo, a marcante desidratação do Botafogo, você vai ver que nessa altura da competição, tanto em 2023, quanto em 2022, quanto em 2021, havia uma enorme distância do líder para os outros colocados. Veja só, para você ter uma ideia, Palmeiras e Flamengo em 2021 e 2022 bateram campeões, melhor dizendo, com 81 pontos o Palmeiras e 84 pontos o Atlético Mineiro. Veja só, a fotografia dos últimos anos da tabela pode ajudar. Em 2024, o Botafogo tem 50 pontos conquistados em 25 jogos. O Fortaleza é o segundo com 48 pontos, o Palmeiras é o terceiro com 47, o Flamengo é o quarto com 44. A gente está falando nesse momento da distância entre os 3 primeiros colocados. 2 pontos separam o primeiro do segundo colocado, o Botafogo do Fortaleza, e 3 pontos separam o primeiro do terceiro colocado. Em 2023, não havia esse equilíbrio nesse momento. Na 25ª rodada, o Botafogo tinha 52 pontos. O segundo colocado era o Red Bull com 45, 7 pontos de distância. O terceiro colocado era o Grêmio com 44, 8 pontos. E o quarto colocado era o Palmeiras também com 44, 8 pontos de distância. É uma fotografia muito diferente. É uma fotografia de time que bateria 80 pontos para ser campeão. Isso porque você vai ver a semelhança nas distâncias para as tabelas de 21 e 22. Olha só, em 2022, o Palmeiras era o líder com 51 pontos e o segundo colocado era o Flamengo com 44. A gente está falando de 7 pontos de distância. E o Palmeiras termina o campeonato com 81 pontos conquistados. Ele tem 7 de vantagem nesse momento para o vice-líder e vai ser campeão na casa dos 80 pontos, disparadão. O Botafogo tinha 7 de vantagem para o vice-líder, mas ele faz um segundo turno de time rebaixado, conquista só 17 pontos. É um segundo turno ainda mais chocante do que aquele conquistado pelo Corinthians. Quando o Corinthians é campeão brasileiro em 2017 e faz um segundo turno com o Carille, de 25 pontos conquistados, mas ainda termina na 12ª colocação, olhando só para a tabela do retorno. O Botafogo terminou rebaixado na tabela do retorno. Foi o 17º colocado. Então essa desidratação é que destoou. É que fez com que uma equipe que não vinha embalada fosse campeã com 70 pontos. Era ano para bater 80 pontos para mais. E o ano de 2021 reafirma isso. Por quê? Em 2021, se o Palmeiras em 23, ou melhor, em 22, tinha 7 de vantagem, o Botafogo em 23 tinha 7 de vantagem, para se ter uma ideia, em 2021, o Galo tem 9 pontos de vantagem. 9 pontos de vantagem para o segundo colocado. O Atlético Mineiro era o líder em 2021, em 25 rodadas, com 56 pontos ganhos. O segundo colocado era o Flamengo com 47. O terceiro era o Palmeiras com 42. E o quarto era o Fortaleza com 39. 9 pontos de distância para o vice-líder. 14 de distância para o terceiro colocado. E o Galo foi campeão batendo 84 pontos. A segunda melhor pontuação da história dos pontos corridos. 9 de distância tinha o Galo, campeão com 84. Nessa altura do campeonato. 7 de distância tinha o Palmeiras, em 2021.
2. Campeão com 81 pontos. 7 de distância tinha o Botafogo na mesma altura do campeonato em 2023. E o campeão acabou sendo o Palmeiras com 70 pontos. E aí a gente vai para a tabela de 2020. E ela é que está lembrando a tabela atual, em que o Flamengo é campeão com 71 pontos. Naquele momento, o São Paulo era o campeão, não. O São Paulo era o líder, com 50 pontos conquistados. O Flamengo era o vice-líder com 48. 2 pontos de distância para o vice-líder. O Atlético Mineiro era o terceiro colocado com 46 pontos. 4 pontos de distância para o terceiro colocado. Essa tabela é muito parecida com a tabela atual. Nesse momento, o Botafogo tem 2 pontos de distância para o segundo colocado e 3 de distância para o terceiro colocado. Tendo este equilíbrio em vista, olhando para os últimos campeonatos, para essas fotografias, me parece que esse número mágico de 75 pontos, que nenhuma equipe, alcançou e não saiu campeã do Campeonato Brasileiro, será suficiente para esse ano. E aí, olhando para essas fotografias, olhando para essa perspectiva de número mágico de um time que nunca bateu vice-campeão com essa pontuação, você acha que também esse é o número que todo mundo que está na briga pelo título tem que perseguir? Comenta aí embaixo. Acha que é um número diferente que todo mundo tem que perseguir? Comenta aí embaixo. Fica à vontade para criar a sua teoria. Vamos falar um pouco sobre futebol, vamos pensar um pouco a estatística, pensar um pouco o que vai acontecer. Você imagina que o pontuador principal do campeonato vai ter uma reta final praticamente perfeita e vai bater na casa dos 80 pontos? Vai ser mais equilibrada? Fica super à vontade para comentar aqui embaixo. O Brasileirão tá para voltar e claro que todo mundo já tá fazendo conta aí para ver quem vai ser campeão brasileiro. Comenta aí embaixo, deixa a sua análise, não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça também de ativar o sininho das notificações, aproveita, clica no like se não clicou, no joinha, clica no hype, espalhe o vídeo para todo mundo. Bora falar de futebol!